Muita paz e alegria a todos, irmãos, que nós possamos ter momentos de aprendizado com Jesus. Nossa ambientação, nós vamos chamar o nosso companheiro Leonardo, que vai fazer a leitura de uma página. Paz a todos. O nosso livro é o livro Sinal Verde, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Saudações. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia, e faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Paz a todos. Irmãos, vamos orar. Mestre Jesus, irmão maior, aqui estamos no Luz e Caridade para mais uma tarefa que executaremos com tanto carinho, abrindo as portas dos nossos corações, da nossa casa, recebendo a todos com alegria e satisfação no serviço do bem. Sabemos que vamos aprender um pouco mais dos teus ensinamentos e dos ensinamentos dos Espíritos através da palestrante, a nossa irmã Rosângela. Que o teu amor, a tua misericórdia, principalmente neste dia em que os cristãos estão voltados para a lembrança de tua trajetória aqui na Terra. O mundo está receptivo e está emitindo bons sentimentos de gratidão, de perdão e de esperança. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Kardec. Que assim seja. Agora nós vamos divulgar a obra espírita. Hoje, 18 de abril de 2025, nós estamos comemorando 168 anos da publicação da primeira obra espírita do mundo, primeira publicada. Quando ela foi publicada em 1857, em Paris, ela tinha apenas 501 perguntas e respostas. Numa revisão, numa segunda edição definitiva, ela passou a ter 1.019 perguntas e respostas, sendo que algumas perguntas a gente já tem letra A, letra B, né? E aí, nós temos aqui uma publicação da Federação Espírita Brasileira, tradução de Guilhom Ribeiro, e esse daqui é especial porque ele tem letras grandes, letras maiores, tá? Então ele é um pouco mais grosso e ele tem letras grandes. Bom para quem tem vista cansada, quem é 50 a mais, 40 a mais, 60 a mais, né? É excelente, tá? Então eu ganhei isso daqui e em casa eu faço uso. E o Livro dos Espíritos, ele contém a doutrina espírita por inteiro. Ele está dividido em 4 partes. E essas 4 partes, depois, elas se desdobraram em outros livros da codificação, tá? Fica aqui a nossa dica. Hoje também é o Dia Nacional do Espiritismo, que em 2022 foi sancionado por uma lei federal no Brasil. Então, hoje no Brasil, também é Dia Nacional do Espiritismo. Viva 18 de abril, viva o Livro dos Espíritos. E agora nós vamos convidar a nossa querida
Rosângela Souza, que é trabalhadora da nossa casa, e nós estamos continuando o mês em homenagem ao livro espírita. E hoje o tema será: o que é o Espiritismo? Olha que maravilha, hein? 3 obras espíritas divulgadas hoje: a Gênese, o Livro dos Espíritos e o que é o Espiritismo. Tá bom? Então, nossa irmã Rosângela está com a palavra. Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa estar nesse momento nos envolvendo a todos e que possamos todos receber essa chuva de luz e de conhecimento que Kardec colocou à nossa disposição e que até hoje, no século XXI, ainda com tristeza, que é um dos livros menos lidos, até mesmo entre nós espíritas. E que a partir de hoje, pelo menos entre nós, que esse trabalho possa de alguma forma ajudar a mudar essa estatística, visto que esse livro ele é precioso para todos nós espíritas. O livro, O que é o Espiritismo, ele tem um pequeno diferencial, né, quando ele chega até nós, de alguns livros. Nós que gostamos de ler, sempre temos uma impressão a dar sobre os livros. Eu já li livros que eu posso dizer que me sequestraram. Eles me impactaram de uma forma tão grande que eu não conseguia parar de ler, mesmo exercendo minhas tarefas. Eu não conseguia me afastar daquele livro, eu precisava chegar até o final. Com a minha experiência com esse livro, não foi a de sequestro. Não, ele não sequestrou a minha alma. Ele me envolveu. Os livros que me sequestraram, eu li, reli e tenho eles em minha vida até hoje. Esse livro, né, a experiência pessoal que eu tive com ele, que eu tenho com ele, foi de que ele veio, eu o li e ele ficou. Eu não sei dizer, eu não tenho essa memória numérica. Eu sei que conheço pessoas que têm excelente memória numérica, mas eu não tenho não. Mas eu já li esse livro várias vezes. E além de lê-lo várias vezes, eu já li várias vezes algumas partes dele. Já li ele inteiro, de ponta a ponta, várias vezes, e já li várias vezes alguns capítulos dele, para relembrar, porque senti saudade, porque achei em cima da mesa e é legal ler de novo. Você está aqui? Que bom, a gente se vê. Vamos se rever? Então, eu criei com esse livro, assim como alguns outros, um relacionamento de confiança, porque é o que esse livro nos traz e é o papel dele quando Kardec o escreveu. Temos aqui o sumário, que vem com a biografia de Allan Kardec, o preâmbulo, primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro e pós-fácil, exemplando horas. Kardec não colocou a biografia dele no livro que é o Espiritismo. A biografia foi agregada ao livro pela Federação Espírita. Após a morte dele, as próximas edições vieram, e essa biografia, eu não sei vocês, eu não gosto muito de livros biográficos ainda não tenho a cultura de ler a biografia de fulano, ciclano, ainda não sou muito, vou chegar lá, ainda vou evoluir, estou em plena evolução, vou chegar lá. Mas ter em mãos a biografia de Kardec à frente desse livro, logo no início desse livro, tem um ponto-chave muito importante que a Federação Espírita teve essa percepção. Porque
saber de Kardec, a construção do caráter de Kardec, ele se mistura com a construção e o caráter que o livro e que o Espiritismo tem. Nós sabemos, através de estudos, que o Espiritismo, se Kardec viesse a falhar, ele mesmo faz essa pergunta em dado momento, ele chegaria a nós por outras formas. O plano espiritual superior havia chegado o tempo em que o Espiritismo iria ser revelado. Alguém iria revelar, e se algo acontecesse que Kardec fosse impedido de fazê-lo, alguém o teria feito. Mas que bom, graças ao bom Deus, que o nosso irmão abraçou a tarefa que ele já havia entendido que iria realizar e realizou. Com toda a sua força, com toda a sua energia, com todo o seu carinho. E a Federação Espírita ter colocado a biografia de Kardec logo no iniciozinho é de suma importância para nós, no momento em que nós absorvemos a leitura. Não só lemos, quando a gente lê, a gente está preocupado com absorver conhecimento, mas quando nós estamos já naquele momento de desfolhar de novo o livro, com calma, com menos ansiedade, você sente Kardec. Há momentos aqui que você para de ler e você pensa assim: ai, Kardec, se você estivesse fisicamente entre nós, eu te dava um abraço. Você vê que naquelas palavras há tanta ternura, a angústia, a indignação. Você sente a partir do momento em que você passa a sentir o livro. É um ponto a mais do ler o livro. Então está ali, né, biografia da Kardec, tinha como nome de batismo Hipólite Leon. Comecemos pelo Hipólite, né? Olha a intimidade, Hipólite. A família do nosso querido irmão Hipólite era toda ela jurídica. O pai era juiz, dois tios eram juízes, e um outro tanto da família, primos e outros, eram da área jurídica, de alguma forma estavam envolvidos com a área jurídica. Século XIX, se hoje os pais já idealizam a profissão do que gostariam de ver o filho, né, o filho médico, o filho engenheiro, não é de se estranhar que o pai de Kardec também esperasse que o filho naturalmente fosse envolvido por essa profissão. E ele, então, para facilitar que Kardec chegasse bem a essa profissão, colocou ele no melhor colégio da Europa naquele momento, que veio a ser o colégio onde o nosso querido irmão Pestalozzi, obrigado, me escapuliu. Nosso irmão Pestalozzi, o castelo do nosso irmão Pestalozzi. Mas Kardec, quando chegou lá, já era muito estudioso, enquanto criança, já era muito estudioso. Quando foi internado, né, porque os estudos eram por esse método de internação, devido à distância e outras coisas, ele teve contato com quem? Gente, um dia que vocês tiverem tempo, experimenta ler um livro de Pestalozzi. A gente derrete que nem manteiga no sol, porque ele é amor puro. E ele aplica, né, na escola dele o método Pestalozzi, que é totalmente diferenciado daquele período, daquele século. Ele é amoroso, ele é carinhoso, ele conhece todas as crianças. Naquele período em que os pais internavam as crianças, ali eram sempre pessoas muito bem, como dizem, abastadas,
mas ele também recebia crianças de camponeses, e que no final das contas veio a ser o que levou ele à falência, né? Os ricos não gostavam desse contato, né? Cada um no seu quadrado, pensava eles, mas Pestalozzi não pensava assim, e Kardec recebeu o quê? Essas impressões, e em pouco tempo se tornou o braço direito de Pestalozzi, a ponto de quando Pestalozzi viajava para dar palestras e estudos sobre o método dele de estudo, quem ficava no castelo recebendo as novas crianças, conversando com os pais, junto de outras pessoas, era o jovem ainda Hippolyte Léon Ésar, que aos 18 anos, eu não sei, você aqui tem muito pai, e pergunte de si para consigo, se o filho de vocês com 18 anos escrevesse um livro, já seria demais, né? Eu sou mãe bobona, eu sou daquelas que derreto, né? Eu já ficaria bem feliz com o meu filho. Um livro, qualquer livro. Kardec, aos 18 anos, escreve, publica, e não só escreveu, publicou, como vendeu um livro sobre a aritmética. Bacana, né? Não já seria bacana? Concordam comigo? Mas não era um livro de aritmética comum, gente. Já era uma proposta pedagógica diferenciada. Era um livro que ensinava às mães, que nesse período eram todas do lar, né? Com raríssimas exceções de ser professora de música, de arte, né? Algumas poucas profissões que as mulheres exerciam nesse período. A proposta desse livro era que as mães aprendessem a ensinar aritmética aos seus filhos, as mães e os professores. É um incrível diferencial, não é não? Com 18 anos. Fora isso, era um jovem muito gentil, muito humanista, né? Ele tinha aquele olhar carinhoso, especial para cada pessoa que fazia parte da vida dele, e isso já é parte da nossa construção do senhor Allan Kardec. Por isso a biografia é importante, porque quando nós vamos estudando, e mais à frente, mesmo sendo pela primeira vez que você lê esse livro, que tem outra característica bem interessante, ele só tem 3 capítulos, gente. E dentro desses 3 capítulos, Kardec, com seu fantástico poder de resumo, né, coloca aqui aqui tem um pouquinho de todos os livros, fala de tudo um pouco com clareza, com sabedoria, que nos faz chegar até as obras com aquela decisão de eu sei o que eu quero para mim. Por isso, a proposta do livro, a gente vai ver mais à frente, já estou me atropelando. Não. Pode voltar, Leila, me confundi. Isso. Por isso que ele é pequeno, são 3 capítulos, mas para trazer para quem lê pela primeira vez, com curiosidade, o que é isso, né? Século XIX, nossa doutrina é muito jovem, muito bebê, né? Os amigos dizem que a doutrina espírita é bebê. Tá no sumário? Tá, já vou falar. Então, quem tem curiosidade, quer saber, viu uma novela, né, que fala sobre o espiritismo, mas será que é assim mesmo? Será que os espíritos pegam o livro O que é o Espiritismo? Tá bom? E aqui nós temos
o sumário. Eu vou pedir para a Leila, por favor, ler para nós alguns pontos. Minha biografia, na semana falou de Kardec, vem criando, ele dá uma pequena apresentação do que a gente vai encontrar na obra. Depois ele distribui sobre os capítulos, o capítulo pequeno. A conferência espírita, que vai haver o diálogo entre o crítico, depois vem o cético, e lá no finalzinho, o terceiro diálogo, o padre. Aí vem o segundo capítulo, Noções Elementares de Espiritismo, que mais adiante de Kardec vai dizer que é um pequeno resumo da obra Livro dos Médiuns. No terceiro capítulo, soluções de alguns problemas pela doutrina espírita. E vai falar também a solução que a orientação da doutrina espírita sobre algumas situações do dia e que ele propõe um pequeno resumo de o que é o espiritismo. E mais adiante, pela FEB, tem ali o pós-fácil, Aí a gente pensa assim, nossa, mas é muita coisa para ler. Cada capítulo, ele monta de um jeito, ele monta cada capítulo de um jeito. O primeiro capítulo, pode, biografia, resumo da biografia. Tá, deixa aí, não lê agora não. O primeiro capítulo, ele constrói com 3 diálogos. Nesses 3 diálogos, o que aconteceu, né? Ele lançou o Livro dos Espíritos, ele achou por bem, e dentro da biografia tem essa explicação, não usar o nome dele, porque quando o Espiritismo chega até ele, através das mesas girantes, tudo isso tem no livro. Ele acha por bem não utilizar o nome dele, porque ele já era um homem muito conhecido, conceituado pela sua área de pedagogia, pelos livros que ele lançou, por muita coisa. Ele era um homem muito conhecido e ele não queria que o homem Hipólite fosse misturado, interviesse de alguma forma com o espiritismo. Ele queria que fosse coisas diferentes, distantes, que estivesse limpo, que a doutrina espírita chegasse a nós de uma forma clara, fácil, simples, sem a influência do Hipólite, do que ele era, do professor já conhecido. Era um nome muito conhecido na sociedade de Paris. Então, o primeiro capítulo ele constrói assim, com diálogos, que é muito interessante. Como se formou esse diálogo? Quem é o padre? Quem é o crítico? Quem é o cético? Não é quem é. Não é uma pessoa. Quando vocês forem ler, não é uma pessoa. Foram pessoas. Foram cartas que chegavam até Kardec com aquela mesma pergunta, com aquela mesma crítica, com aquele mesmo posicionamento. Então, ele catalogou, separou, né, cada um dos 3 diálogos tem uma apresentação diferenciada, a preocupação do padre, mais uma vez vou falar, que não é um padre, os religiosos da época que chegavam até ele, o que eles mais abordavam, né? As cartas que ele recebia de religiosos, o que trazia sobre o espiritismo. Ele catalogou, enxugou e concretizou em forma de diálogo. A mesma coisa que diziam os críticos da doutrina espírita. Qual era o nível de conhecimento deles da doutrina espírita para chegar e criticar? Compilou, juntou, separou com um talento único, né? São poucas as pessoas que conseguem fazer isso tão bem assim, como ele fez, e de forma sintética. Qualquer um pode separar, catalogar, gente, e sintetizar em 3 capítulos, e ainda você ter
o desejo de manter ele à mão, que nem vou falar de dona de casa, que é a minha vivência, pano de prato. O tempo todo um pano de prato para secar as mãos, o tempo todo lavando as mãos, o tempo todo secando. É assim que esse livro deve se tornar na nossa vida. Eu sei que conforme nós vamos comprando o espírita, então compra livro, vai numa feira de livros, aí esse eu não tenho, esse é capa azul, esse é de fulano de tal, adoro. E aí chega um nível que é um livro, aí atrás de uma fileira de livros, e a terceira fileira, essa estante profunda, e no final das contas a gente perde contato com esse aqui. Não, hein? Vai me magoar. Esse aqui tem que estar não. Ele é um livro que te enriquece, te esclarece, te envolve. E que depois você sente necessidade dele. Quando você se torna um estudioso do Espiritismo, ele volta para você nas formas em que você vai apresentar estudos, você vai voltando nele, você sabe exatamente onde está. Tudo que você precisa de forma resumida, e não é resumida só, é resumida por Kardec. Não é só resumida. E nele nós temos a fala de Kardec. Por isso que eu digo que você sente o livro. Que em dados momentos você realmente sente Kardec falando, né? E nesses 3 diálogos é o primeiro momento em que você começa a sentir Kardec, como por exemplo o crítico. Não vou trazer as falas, são as falas que eu lembro e que também me lembro que a primeira vez que eu li o que é o Espiritismo, eu deixava de ler a resposta de Kardec e eu mesmo respondia. Lembrando que eu ainda não era espírita, então eu já arrumava uma briga, né? Já arrumava uma briga com o crítico, já ficava de cabeça quente, aborrecida, porque eu não gostava. Como é que você está falando? Era assim, as primeiras vezes, tá? Em vez de ler a resposta educada, clássica, como dizem os jovens, classuda, de Kardec, firme, sem ser indelicada, mas que trazia a resposta correta para aquela pessoa, sempre lembrando, como ele lembra com o cético. Ele lembra, olha, eu vou te responder o que você quiser, enquanto você não esquecer da urbanidade. Outra coisa que eu tenho a dizer sobre esse livro, que eu já falei, ele é do século XIX, certo? Falei isso? Falei, Leila? Não, então eu vou falar agora, ele é do século XIX. Aí qual é o nosso primeiro pensamento? Que é um livro... Tá bom. Vai nessa. Não é. Por quê? Porque quando nós estudamos seriamente o Espiritismo, e Kardec fala isso, porque se você diz que pessoas estudam seriamente, também tem pessoas que não levam nada a sério. E mesmo entre nós, os espíritas, tem. Vamos falar? Tem. Mas para quem pega o Espiritismo para estudar, entende e começa a ler além. Então, quando você lê, você vê que os diálogos estão perfeitamente sintonizados com hoje, com agora. Uma parte dessa semana minha entrou num diálogo desse, sem eu perceber. Quando eu me vi colocada num desses diálogos, com o crítico, não, desculpa, com o religioso. Caí. Quando eu terminei o diálogo, eu falei, gente, não acredito, eu estou falando com o padre, com o religioso, com a crítica religiosa a uma oração que eu fiz por alguém. E aí eu recebi crítica dessa pessoa, de uma pessoa, não a pessoa por quem eu orei. E aí eu me vi nessa situação. E que há anos atrás, por descuido, por desconhecimento, talvez gerasse naquele momento ali uma discussão religiosa. Mas como eu estudo o Espiritismo, eu entendo, e eu estava estudando
eu entendi de uma outra forma o diálogo com o Padre. E é isso que a gente precisa ver, porque você vai ser, já foi, né? Você ou vai ser, ou já foi, ou será, em algum momento, você vai estar contigo num desses diálogos, pode acreditar. Ah, mas eu estou entrando pela primeira vez aqui, não tem nem 5 minutos que eu entrei na casa espiritual. Alguém vai te ver, vai saber e vai te perguntar, ou vai afirmar alguma coisa para você, e se você quiser dar a resposta no nível de Kardec, estude o que é o Espiritismo. Ah, mas se eu estudar eu vou me tornar espírita? Não. Mas você vai estar plenamente capaz de ter uma resposta a nível de Kardec urbanizada para esses nossos irmãos. O crítico, depois eu achei graça, né? Lembra que eu falei que eu brigava com ele? Depois eu passei a achar engraçado, porque ele chega a Kardec, e aí o livro faz isso, você viaja, então você vê um senhor assim, vestido assim, andando pelas ruas de Paris, e sendo abordado também por um senhor assim, né, que era a forma que os homens se vestiam elegantemente, numa rua de Paris, em Lyon, e ele fala assim: ah, senhor, posso lhe fazer algumas perguntas? E Kardec: ah, sim, claro, esteja à vontade. É que, só parte do diálogo, tá, gente? Aí ele fala assim: então, gostaria de ver aí algumas sessões mediúnicas, que eu pretendo escrever um livro, e eu sou um homem muito bem posto na sociedade, então eu vou escrever um livro criticando o Espiritismo, porque eu não acredito no Espiritismo, porque eu acho que isso é coisa de maluco. Isso ao longo do diálogo, tá, gente? Eu só estou enxugando e não com a destreza de Kardec. Porque isso é coisa de maluco, porque eu não acredito no Espiritismo. Mas então, se você me convencer, talvez eu escreva aí umas linhas falando bem, né? Talvez eu nem escreva o livro, ou até fale bem. E aí Kardec dá uma resposta assim, saborosa, suave, bem posicionada, que faz a gente amar e respeitar ainda mais Kardec. E aí, mais sobre isso, leiam a obra. É bonita. O segundo diálogo, né, Leila? O cético. O cético já aborda Kardec de uma forma bem mais respeitosa, logo no início. Logo no primeiro momento, ele chega quando nós somos muitas vezes abordados. Então, vou só atualizar mais o diálogo. Então, eu vi uma novela, eu sei que você é espírito, e eu vi uma novela, aí o espírito faz assim, faz assado, me despertou a curiosidade. O senhor poderia, senhor Kardec, me dar algumas noções de espiritismo? Mas a abordagem dele é uma abordagem respeitosa, é uma abordagem de alguém que já deu uma lida, pelo menos uma lida, no Livro dos Espíritos, ou em alguma obra, não fica muito claro para mim, tá? Pode ser que tenha ficado para outro, mas para mim não fica muito claro, mas fica claro no diálogo que ele tem um conhecimento assim, geralzão. E o diálogo vai muito bem, gente, vai muito bem, mas não deixa de dar aquelas catucadas em Kardec. Por exemplo, no momento em que ele fala sobre a possibilidade das sessões mediúnicas serem forjadas, de ser, tem uma questão dos músculos, isso está no Livro dos Médiuns, tá? De serem estalidos de músculos, de serem pagos, de serem reuniões onde os médicos são pagos para falar coisas. Aí Kardec fala, existe, aí ele dá o nome técnico, que Kardec estudou também anatomia,
E ele disse que tem uma propriedade dos músculos que a pessoa aprende a controlar e fazer estar lá. Só que ele fala só, meu amigo, que essas sessões não era chegar, sentar e vem diálogo, não. Levava-se horas, às vezes, para montar um pequeno diálogo. Porque a forma era de... Vocês ouviram? Viram o que eu fiz aqui? Batidas. Então, isso batendo, uma batida para A, duas batidas para B. Imagine quando o Espírito queria falar Hipólite. Se o Espírito resolvesse citar o nome dele na mensagem, quantas batidas? Não seria para Y, K. Isso para formar, às vezes, uma frase. Então, demorava-se. Aí ele falou, já pensou uma pessoa, ou duas, ou três, instalar os músculos 2 horas e meia? Então, as respostas de Kardec eram assim. A dona Rosângela respondia assim, puxa vida, instalar um músculo? Fala sério. Mas ele não, ele estudou anatomia. Ele falou, irmão, imagine alguém se prestar a ficar instalando músculo horas e horas a fio. Aí a possibilidade do dinheiro. Aí ele fala, quanto te cobraram? Quanto te cobraram? Aí o crítico, o cético, né? Nada. Não faz sentido. Não faz sentido. Aí ele vai, esse diálogo é muito interessante. E é um diálogo assim, de inteligências. É um diálogo respeitoso, muito respeitoso. É um diálogo de alguém que teve contato com a doutrina espírita de alguma forma, de magnetizador, que no período de Kardec, né, uma das pessoas que faziam parte do convívio da vida de Kardec era magnetizador Mesmer, né, fazia parte. Não tinha TikTok, não tinha Face, as pessoas se reuniam em suas casas para conversar sobre um livro que leram, para ouvir uma música, um piano. Então, o contato social era literalmente contato social. Então, as pessoas se encontravam. E, na época, Mesmer fazia suas demonstrações sobre o magnetismo. Então, quando esse cético fala sobre o magnetismo, Kardec sabia muito bem do que ele estava falando. Sabia. Seguindo, o padre, que mais uma vez eu gostaria de respeitosamente deixar claro que não que é uma visão religiosa com a qual Kardec era abordado. E ali também surgem questões que são muito importantes para nós, como, por exemplo, a crítica que eu recebi sobre orar. E aqui no Espiritismo nós aprendemos exatamente como orar, porque orar é o objetivo da oração que está no Evangelho. Pode ler direto, Leila. Não, é antes. É esse aqui. Preâmbulo, né, é o início do livro que Kardec coloca assim. As pessoas que não conhecem o Espiritismo, senão de modo superficial, são naturalmente inclinadas a formular certas questões, cuja solução, por certo, encontrariam se o estudassem com mais profundidade. Isso acontece até hoje. Em vários seminários espíritas, entre nós espíritas, tá, gente? O livro, ele é para espíritas, ele é para, como na época falava-se, neófitos, pessoas que estavam chegando ao espiritismo, para quem tinha curiosidade sobre, e todos eles Kardec pontua aqui. Se pegar para estudar e ler, não vai perguntar mais. E era o que ele queria fazer. Porque ele tinha a revista espírita, mas ainda não atendia. Porque ele falava das viagens, de novos pontos de estudo.
E aí ele lançou esse livro para isso, para esse esclarecimento. Só que esse livro aqui contém o livro dos Espíritos, contém o livro dos Médiuns, contém a revista espírita. Falta-lhes, porém, o tempo e, muitas vezes, a vontade para se entregarem a observações contínuas. Antes de empreenderem essa tarefa, muitos desejam saber, pelo menos, do que se trata e se vale a pena se ocupar em comum. Pareceu-nos, pois, de real utilidade apresentar resumidamente as respostas a algumas das principais perguntas que lhes são diariamente dirigidas. Isso será, ao leitor, uma espécie de iniciação, e para nós, ganho de tempo por nos Eu não ouvi, ajeita aí o microfone que é muito interessante. Foi? Não? Tá. E para nós, ganho de tempo por nos dispensar de repetir constantemente Amém. até que 1859. Então, foi assim que ele pensou nesse livro. Eram muitas perguntas, né? Porque a sociedade leonense, né, a sociedade de Paris, se reuniam em grupos, e aí, mas aquele pelo livro, o espírito não sei o quê, e a partir daí ele pensou, olha, pega o livro, dá uma olhada, e depois a gente conversa. Porque aí já tinha algo a se conversar, e muitas dessas perguntas deixariam de ser feitas. Pode. No capítulo 2, em que as noções elementais do Espiritismo. O Espiritismo também tem aprendiz. Quem quer esclarecer não deve colher ensino de uma só fonte, porque só pelo exame e pela comparação se pode firmar no juízo. Falar em juízo, o meu às vezes esquece certas coisas. No final do diálogo com o padre, você tem a mão, Leila? Sim. Por favor. No finalzinho do diálogo com o padre, Kardec coloca para nós, se possível, a melhor ordem pela qual nós devemos estudar o Espiritismo. Então, o livro dos médiuns, na primeira parte do capítulo 3, tem um capítulo intitulado Método. E lá são por itens. No item 35 Kardec diz o seguinte: para aqueles que desejarem adquirir esses conhecimentos preliminares, através das nossas obras, aconselhamos a seguinte ordem. Primeiro, o que é o Espiritismo? Esta brochura apresenta uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita, uma visão geral que permite abranger o conjunto no quadro restrito. Em poucas palavras, se percebe o seu objetivo e se pode julgar o seu alcance. Além disso, apresenta as principais perguntas ou objeções que as pessoas novatas costumam fazer. Essa primeira leitura, que exige pouco tempo, é uma introdução que facilita o estudo mais profundo. Segunda, a leitura do livro dos Espíritos. Terceiro, o livro dos Médiuns. E quarta, a revista espírita. A gente tem que perceber que tinham sido publicadas as demais obras ainda. Mas Kardec orienta a obra. Aqui eu trouxe para ilustrar o nosso trabalho a revista espírita. Aqui é um livro, né? Porque a FEB juntou as revistas de um ano, né, para facilitar o nosso contato, e aí tem por ano. Aqui as revistas de 12 meses estão contidas agora em livros que foram publicados por ano. E nessa parte, no segundo capítulo, não, é no terceiro capítulo,
No terceiro capítulo, eu vou falar o segundo rapidamente, porque eu já estou com a revista na mão. Kardec volta a perguntas e respostas, e nas respostas ele coloca os capítulos da revista, onde você vai ver Revista Espírita, junho de 1858. Aí você pega a pessoa lá, no século XIX, pegava a revista Espírita e olhava lá do mês, do ano, ainda dizia na página, e nós agora está em formato de livros, mas funciona do mesmo jeito, tá bom? Solução de alguns problemas da doutrina espírita, um compilado de perguntas e respostas sobre os temas: pluralidade dos mundos, da alma, o homem durante a vida terrena, o homem depois da morte. Sempre, gente, essas perguntas, elas permeiam a vida, né, o espiritismo, a vida do espírita. Se é alguém como o do primeiro diálogo, não acredita em reencarnação, em vida após a morte, e não acredita em reencarnação, sempre vai estar nos rondando. E mesmo nós que estudamos o espiritismo aqui, não há nada de mal, né? não será em nada negativo nós pegarmos e revermos esses conceitos. Mas eu não estou com tempo para ler o livro dos Espíritos todo agora. Mas enquanto espírita, você tem o compromisso de estar minimamente esclarecido sobre os seus pontos principais. E foi o que Kardec trouxe aqui. Ele não há acaso aqui. Não foi um resumo, vou resumir aqui 3 obras, aí vou resumir isso aqui. Não. Foram critérios. Muito criterioso, foi de uma forma muito carinhosa e, importante dizer, orientada por espíritos de escola. Porque Kardec, toda a codificação, ele teve um amparo. Quando ele tornou-se espírita, quando ele colocou a obra, o que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos para nós, Kardec já estava com seus mais de 50 anos. Já tinha profissão, já tinha um nome formado como Hipólite, que ele silenciou. Sabe aquela linguagem de Jesus? De Paulo, é necessário que eu diminua e ele cresça, que ele apareça, que Jesus apareça, que a mensagem apareça mais do que eu. É o que Kardec colocou. Procurou apagar-se para que o Espiritismo surgisse como estrela e guia das nossas vidas, mas sempre com o critério que em todos os capítulos tem, do primeiro ao último, do preâmbulo inclusive, está lá colocado: o Espiritismo para quem quer. Se você tem uma religião que você abraçou, que te conforta, que te traz luz, que te traz amparo, cuja leitura, cuja palavra te traz todo aquele conforto, fica nela. Ele não é para converter ninguém, ele não tem esse papel de conversão. Isso faz parte do diálogo lá com o padre. Se vocês quiserem saber mais aprofundadamente, pegue. Não é para converter ninguém. É para quem não tem nada. O Espiritismo tem algum inimigo? Você seria capaz de responder essa pergunta? O Espiritismo tem inimigo? Ele luta contra alguém, contra alguma coisa? Rever esse livro me lembrou que tem, sim. Tem? O Espiritismo é contra alguma coisa? Contra o materialismo, que aniquila almas. E contra isso ele é. Por isso ele, de todas as suas formas, todos os livros da codificação é voltada para te conduzir a dar na Gênesis enquanto Deus encontrar. Enquanto Deus no livro dos médios, enquanto Jesus encontra.
quando você lê uma mensagem que está lá no Céu e Inferno, de alguém que viveu, né, um espírito que viveu distanciado do amor e da caridade, você encontra o amor de Jesus ali, a necessidade que ele sente agora de estar próximo de Deus e de Jesus. E essa necessidade dele é para você. Adiantou para ele? Ele se arrepende, vai ter o momento dele, mas é para você refletir de como você está conduzindo a sua vida. Se religião para você é um rótulo ou é uma vivência. Queridos irmãos, eu sinceramente, com todo o amor do meu coração, de um livro que eu admiro muito, depois dele, só o Evangelho, eu espero ter sido digna com as minhas palavras de ter apresentado esse livro. Muita paz a todos e obrigada pela oportunidade. Muito bem, muito obrigada, nossa querida companheira Rosângela. Vamos nos conectar ainda mais com o pensamento divino, com o laboratório divino, com os médicos do espaço, rogando a Jesus, que é o médico maior, que ele possa derramar sobre nós os seus fluidos misericordiosos, curadores, e que cada um, de acordo com o seu merecimento, renove a sua fé, a sua esperança, neste momento em que nós, humildemente, nos referimos mais uma vez ao grande irmão que veio à Terra para nos ensinar o amor sublime, a caridade perfeita e como devemos perdoar uns aos outros. Agradecemos aos médicos do espaço que estão neste momento também atuando junto a cada um de nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Queridos, que nós possamos sair daqui muito melhores do que quando chegamos. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.